Uma boa noite a todos. Mais uma vez eu queria agradecer a Deus. Nessa oportunidade, quero dar boa-vinda a todos que se fazem presentes, sejam nossos convidados, familiares dos ex-combatentes e autoridades que vieram a essa Casa de Lei para prestigiar esta sessão solene. Nesse momento, nesse momento eu gostaria de estar convidando para fazer parte da mesa doutora Érica Guedes, diretora da Casa Reviver. Dr. Flávio Rodrigues, presidente do Grupo dos Escoteiros. O Major Antônio Carlos Barreto Ramos. O tenente Getúlio Curti. O gerente do Cicobi, senhor Ricardo. O coronel José Luiz Barros. O presidente da Academia de Letras, Gilberto Braga. Eu gostaria de estar convidando também o diácono Vitor.
O presidente do Sindicato Rural, Luiz Carlos da Silva. E gostaria de estar registrando a presença do nosso ex-prefeito, Ronan Rangel. E nesse momento, o Dr. Evandro vai estar recepcionando, né, os nossos homenageados. O senhor Luiz Guilherme Santos Gonçalves, capitão da Aeronáutica. O senhor Gabriel Machado Fernandes, cadete do Exército. O vereador, vice-presidente dessa casa, Paulo Renato Barros. O senhor João Odílio Guedes Faria, escritor e ex-chefe do IBGE. E o senhor Ronaldo Pereira Rodrigues, bancário, aposentado e radialista. E o senhor Paulo Henrique Grigolato. Nesse momento, eu convido a todas as pessoas presentes para que de pé cantemos o hino da República Federativa do Brasil. Vino
pirangas, margens plácidas, de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios lúdicos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velhas forte pátria do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mano, gente, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mano, gentil, pátria amada, Brasil. Eu gostaria de estar justificando a ausência de alguns vereadores por compromisso. Um vereador mesmo dessa casa, ele trabalha num posto de combustível também, está trabalhando nesse momento, mas pediram que saudassem a todos. Nesse momento eu convido o coronel José Luiz Barros para fazer o uso da palavra. Boa noite. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos, em particular dos familiares dos ex-combatentes, agradecer em especial a 2 militares que vieram de organizações militares distantes de Mimoso, Capitão Guilherme e o nosso cadete Gabriel. Obrigado por esse esforço de chegarem aqui para essa solenidade. Hoje, tendo em vista o número de homenageados com a medalha Jubileu de Ouro dos ex-combatentes do Brasil, nós vamos passar um vídeo bem reduzido e eu vou tentar evitar de
falar muito, para que não se alongue a sessão. O vídeo que nós vamos apresentar logo em seguida, ele, na realidade, é um resumo que seria para a Secretaria da Educação, história Mimoso do Sul, e especificamente da Segunda Guerra e dos nossos heróis ex-combatentes. Não sei se todos têm conhecimento, mas será inserido no currículo escolar do município a história do município. Isso foi uma conquista maravilhosa, a gente agradece o empenho da Câmara, da Prefeitura, porque irá perpetuar essa lembrança, essa gratidão que nós temos a obrigação de ter com esses jovens, 5 jovens que saíram de Mimoso, que saíram da roça, que doaram a sua juventude, enfim, doaram a sua vida, porque de lá regressaram com sequelas de guerra graves, para que pudéssemos estar hoje reunidos aqui, para que pudéssemos ter democracia. Nós viemos há pouco de um culto ecumênico, onde falou um pastor, um diácono e um kardecista. Então, essa liberdade religiosa também se deve a esses nossos heróis. O totalitarismo é a negação de tudo que nós temos hoje. Então, a gratidão tem que ser eterna. E eu tenho certeza que com a inserção da matéria de História de Mimoso do Sul no currículo escolar, as nossas crianças aprenderão e passarão a admirar essas pessoas. Como há 5 anos nós fazemos, logo em seguida ao hino nacional, nós cantamos a canção do expedicionário. Então devem estar estranhando que essa é a 6ª vez, né, que nos reunimos, mas eu fiz questão de deixar a canção do expedicionário para que fosse cantada a posteriori, porque muitas vezes nós cantamos um hino, uma canção, e não prestamos atenção no conteúdo, na mensagem que é dada naquela canção. E essa canção do expedicionário é um poema espetacular de patriotismo. Eu considero uma obra-prima do poeta Guilherme de Almeida. A Força Expedicionária Brasileira tem representantes de todo o Brasil, de todos os estados brasileiros. E esse poeta, ele conseguiu fazer um mosaico, puxar fragmentos das coisas mais importantes que aconteciam naquela época. Essa canção é de 1944, de setembro. Então, alguns escalões da Força Expedicionária já tinham ido para a Itália. E quem gravou inicialmente esta canção foi um cantor que era o Roberto Carlos da época, chamado Francisco Alves. Era chamado de o Rei da Voz. Ele gravou e foi um sucesso esplendoroso. E o interessante, como o disco naquela época era de vinil, 78 rotações por minuto, não cabia, todos sabem que a canção do expedicionário, o poema é bastante longo, não cabia toda a canção do expedicionário. Então ele fez uma parte do poema e foi o maior sucesso desse cantor equivalente ao Roberto Carlos da época. Ele fez sucesso na década de 20, 30, 40, 50. Esse poema
se a gente prestar atenção, eu vou falar que talvez alguns vão se lembrar, outros não, mas eu vou ler textos aqui para mostrar a vocês como é que ele fez um mosaico. Ele pegou de um escritor famoso, José de Alencar, colocou um pedacinho. Pegou de um poema épico que fala de Moema, de Caramuru, inseriu na coisa. Ele pegou canção popular, Meu Limão, Meu Limoeiro, colocou na música. Tinha uma outra música famosa, Maria, era muito famosa, o seu nome principia na palma da minha mão. Então era uma canção muito famosa também. Então vocês vejam assim, ele conseguiu reunir praticamente o Brasil todo, porque tendo a Força Expedicionária representante de todos os estados, ele quis mostrar isso aí. Agora, por incrível que pareça, eu não sei se vocês já prestaram atenção, o primeiro verso é uma pergunta. Você sabe de onde eu venho? Então, já é difícil, né? Começar um poema, começar uma canção com essa pergunta. E às vezes a gente cantando no bolo, a gente nem presta atenção que é uma pergunta. Quando os nossos pracinhas foram para a guerra, em 44, a guerra já tinha começado em 39, já havia quase 5 anos de guerra. E aí, de repente, vão chegar pessoas do Brasil que eles mal conheciam. Então ele quis, com essa canção do Expedicionário, apresentar a tropa brasileira para os aliados. São esses rapazes, de onde que eles vêm? Então vem aqui, você sabe de onde eu venho? Aí na canção ele diz, venho do morro montanha, não favela, naquela época, 1944, né? Venho do morro, venho do engenho, das selvas, dos cafezais, venho das praias, das montanhas autorosas, se referindo a Minas Gerais, do Pampa Gaúcho, né? Do Seringal, da Amazônia, das margens do rio. Naquela época não tinha estrada, então toda a povoação era no entorno de rios, né? Então eu vejo assim, uma coisa maravilhosa que ele conseguiu fazer. E tem o refrão, que é muito lindo o refrão. Ele diz assim, por mais terras que eu percorra. Então, se a gente não conseguir entrar no contexto de 1944, da guerra e dos pracinhas se apresentando, fica difícil. Ele diz assim no refrão, por mais terras que eu percorra. Ninguém sabia se eles iam lutar só na Itália. Foi para a guerra. A guerra poderia durar 10 anos. Né? Já tinham sido preparados, estavam sendo preparados outros escalões de 5.000 homens para mandar para a guerra. Então, por mais terras que eu percorro, mesmo que eu esteja na Itália, na França ou em outro país qualquer, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que volte para o Brasil. Olha que coisa bacana. Mas aí vem aquilo que eu disse para vocês. Se eu disser aqui, quase todo mundo vai saber esse versozinho aqui. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Isso é a canção do exílio de Luiz Gonçalves Dias, que era ensinado na escola, a gente tinha que decorar isso aqui. Então, nesse verso da canção do exílio, que tem tudo a ver com quem está lá lutando, combatendo, foi utilizado por ele. Ele aproveitou essa máxima. Então, não é da cabeça, ele juntou, ele fragmentou a canção em coisas conhecidas, O outro, venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da mão, que é uma canção popular. Braços mornos de Moema. Então, de repente, braços mornos de Moema, que encrenca que é essa aqui? Então, esse é de um poema épico, de um frei, e vocês vão lembrar da história. Um fidalgo português naufragou na costa da Bahia e foi dar lá na tribo dos Tupinambás. Cara bem apessoado, fidalgo, educado. 2 índias se apaixonaram por ele, Moema
e Paraguaçu, duas índias lindíssimas, todas duas apaixonadas por ele. Esse cara é aquele que era chamado de Caramuru pelos índios. Alguns dizem que foi porque deu um tiro de pistola, não sei o quê, mas era o Caramuru. E ele preferiu a Moema, preferiu a Paraguaçu e abandonou a Moema. Então ele faz uma citação desse poema épico de Braços Mornos de Moema. Lábios de Mel de Iracema, também acho que todo mundo se lembra que é do José de Alencar, o livro Iracema, que é um livro de conhecimento geral. Mas entendam também que ele queria dar a mensagem para os pracinhas. O que vem na cabeça quando a gente fala Braços Mornos de Moema, Lábios de Mel e de Iracema? Então, é aquela saudade que ele tinha da namorada, a saudade que ele tinha da noiva. E Maria poderia ser interpretado como todas as mães, as milhares de mães que foram às estações, no nosso caso aqui na estação, para levar o filho para ir uma guerra de um resultado ignorado. 6 meses de treinamento no Rio, notícia zero para o interior, nada. Que não é normal numa guerra você só negar informação ao inimigo. Então vejam, eu fico pensando assim, quantas mães, passados 6 meses, nenhuma notícia, será que meu filho está vivo? Será que meu filho está morto? E o sentido de família era muito grande naquela época, vivia-se em comunidades. Nós estamos em 1944. Eu imagino a tristeza dessas mães, indo à estação, de vez em quando, passava um mês, nada, vai para lá, chega o trem do Rio de Janeiro, nenhuma notícia, e o filho não vem. Então, eu vejo que ele fez esse encaixe para homenagear as mães. Ele pegou uma canção muito popular, e foi cantada há pouco tempo, até pelo Wilson Simonal, Deixei lá atrás meu terreno, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. A música, né? Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Também está inserida na canção. Então, essa passagem eu queria explicar para vocês, para que vocês prestassem atenção à letra. Que coisa maravilhosa que esse poeta fez. Nós vamos então ouvir agora, e mais uma vez peço, entendam, tentem entender a letra. A gente gosta daquilo que a gente entende. Dessa vez também, quem vai cantar a canção do Expedicionário não é nenhum coral, não é nada disso não. É a tropa, uma gravação ao vivo de uma tropa da 1ª Divisão de Exército no Rio de Janeiro, cantando ao vivo. Eu fiz questão disso, para que vocês vejam como as Forças Armadas reverenciam esses nossos heróis. Prestem atenção na vibração, na garra, na gratidão demonstrada no cantar desses militares. Eu pediria ao Pedro, então, que passasse a canção do Expedicionário, todo mundo sentadinho mesmo. Tá
Se alguém desejar ouvir Francisco Alves, é só entrar no YouTube, Canção do Expedicionário, lindíssima interpretação dele. Na sequência do vídeo, nós vamos falar dos nossos heróis, vamos apresentar os nossos heróis, então de uma forma diferente também. Eu quero só alguns lembretes. Os nomes estão na ordem alfabética. Uma curiosidade: Sargento Alcir, que é o primeiro, então na ordem alfabética: Alcir, Benedito, Ernesto, João e Almagro. É o Raimundo Almagro. O Sargento Alcir e o Sargento Ernesto, eles embarcaram no mesmo navio. Quando aparecerem os dados de embarque, vocês verão que eles estão no mesmo dia e no mesmo navio embarcando para a Itália. É um fato interessante. Um outro fato interessante é que o Sargento Ernesto, coitado, foi para a guerra com 19 anos de idade. Um jovem naquela época, sem informação alguma, com 19 anos, era como se fosse uma criança, sem nunca ter pego em arma, nada disso. Então voltou com sequelas bastante graves e as pessoas que conviveram com ele sabem disso. Vocês observarão também que constarão nas informações o embarque e o regresso, o dia de regresso para o Brasil. Os 3 que foram para a Itália, que por coincidência foram os 3 primeiros, receberam a medalha do presidente da República, a medalha de campanha da Itália. Nós acrescentamos também em cada combatente uma relação dos seus familiares. Quem sabe um dia, se Deus quiser, nós tenhamos aqui participando da reunião os netos, os tataranetos. Seria muito importante que a família se interessasse por isso. Então, Pedro, por gentileza, vamos apresentar então os nossos heróis mimosenses. Na sequência do vídeo, a minha última interferência, nós vamos mostrar para vocês a pergunta: por que o Brasil entrou na guerra? Então eu lembro que esse vídeo, desde o hino nacional até o final, são cerca de 35 minutos, que nós pretendemos deixar com a Secretaria de Educação. Certamente iremos complementá-lo, mas ele está bem esclarecedor. Então, nessa primeira parte,
rapidinho, 4 minutos, vocês vão saber por que o Brasil entrou na guerra e qual foi a consequência imediata desse retorno do Brasil vitorioso da guerra. Bom lembrar, quando os nossos pracinhas foram para a guerra, o Brasil vivia a ditadura civil do Vargas, de Getúlio Vargas. É só lembrar de 1930, quando a sede do município saiu de São Pedro para Mimoso. Foi nessa época dessa revolução. E Getúlio permaneceu até 1945. Então vejam o contrassenso. Mais de 25 mil brasileiros, contando com os nossos rapazes da roça, foram lutar, venceram, voltaram cheios de glórias e voltam para o país em uma ditadura civil de Getúlio Vargas. Obviamente que não durou nada mais essa ditadura. Então, em outubro, poucos meses, Getúlio Vargas foi convidado a deixar o poder e foram feitas eleições diretas para presidente. Desde 1930 que não tinha. O voto feminino, ele passou a existir a partir de 1933. Ora, se nós estávamos em uma ditadura, essa eleição, olha a importância desses rapazes que foram lutar na Segunda Guerra Mundial. Nessa eleição para presidente, depois da deposição do Vargas, foram eleições diretas com a participação dos votos das mulheres. Primeira vez que as mulheres votaram para presidente da República num pleito democrático foi em 1945. Então, senhoras, mulheres, agradeço a esses 5 heróis mimosenses também que estavam lá ombreados com as forças aliadas para trazer, além da democracia, mais esse benefício para a mulher brasileira. Nós vamos ver nesse vídeo, tem só uma palavra que eu acho que vocês talvez não conheçam, Parnamirim. Parnamirim foi uma base militar norte-americana, lá no litoral, lá no Natal, próximo da costa africana. Então os Estados Unidos tinham interesse em montar uma base no Nordeste brasileiro e foi esse o local escolhido, o nome era Base Americana de Parnamirim. Ficou conhecida mundialmente como Trampolim da Vitória, porque a partir dessa base no litoral brasileiro, onde passaram milhares e milhares de americanos, eles iam fazer ataques, as suas operações estratégicas no norte da África e no sul da Europa. Então tinha uma importância vital para o desenvolvimento da guerra e principalmente para os Estados Unidos. Então Parnamirim é um município hoje bem próximo de Natal, no Rio Grande do Norte. Tem um ponto de atração muito grande, que é o maior cajueiro do mundo. Então, o maior cajueiro do mundo, quando alguém for fazer turismo, fica em Parnamirim, onde era antigamente, na época, 1944, a base aérea americana, que servia de trampolim para as tropas americanas atuarem no norte da África e no sul da Europa. E, finalizando o vídeo, ao invés de nós falarmos, já fizemos isso em anos anteriores, nós vamos pegar o depoimento de ex-combatentes, todos já falecidos, mas eu busquei, dentre tantos centenas de depoimentos, aquelas pessoas que mais se aproximassem do perfil do nosso herói mimosense, do rapaz da roça, do interior, semi-analfabeto, de família pobre. Então, são essas pessoas que vão contar para nós os horrores da guerra e o retorno ao Brasil nos braços do povo. Eu chamo a atenção para alguns aspectos.
E os mortos, olha que atividade triste que alguém tinha que fazer, empilhar os mortos, os seus companheiros que ficaram meses e meses juntos, às vezes até dormindo ao lado, às vezes em campanha ao lado, e você ter que resgatar o corpo, muitas vezes despedaçados, desses companheiros. Um outro aspecto que eu chamo a atenção no depoimento é dos feridos gritando pela mãe. Então é a tal do sentido de família. Então ele relata que era muito triste ver um companheiro passar numa maca gritando: mamãe, mamãe, estou morrendo, mamãe, estou ferido. Então não se lembravam de mais nada, era a mãe, a figura da mãe. E um outro aspecto também assim bravo, que foi o frio. Eles ficaram 3 meses no inverno, muito rigoroso. Quando nós temos aqui 17 graus, a gente já está sentindo um frio danado. Você imagina esses rapazes aí saindo aqui de Mimoso, com 30 graus, 35 graus, e enfrentaram lá frio de menos 17 graus. Vocês verão no depoimento o sofrimento que foi eles lutarem. Se fosse menos 17 graus fazendo turismo, é uma coisa. 17 graus, recebendo tiros e granadas em cima, tendo que lutar, tendo que se esconder, é outra coisa. Então é preciso muito pensar dessa falta de gratidão que às vezes existe em nós, em todos nós. Nós temos uma gratidão eterna com essas pessoas aqui de Mimoso. Nós não podemos deixar de manifestar a nossa gratidão todos os anos. As pessoas que são agraciadas com a medalha recebem um compromisso moral de manter essas nossas homenagens. Não podemos esmorecer, muito pelo contrário, nós precisamos ampliar. E um outro depoimentozinho, esse mais singelo, que eu gosto de falar para poder o pessoal prestar atenção. Tinha um dos combatentes que tinha uma namoradinha, e ele namorava escondido porque ele era pobre, coisa e tal, e o pai não gostava de jeito nenhum. Aí quando ele foi convocado para a guerra, aí o pai dele falou para ele, o pai da moça falou para ele: e aí, acaba o namoro aqui? Aí ele prometeu, ele falou: não, o dia que eu voltar, se ela estiver na estação, eu continuo o namoro. Aí ele se emociona no depoimento e fala assim: ela estava lá. E aí foi o primeiro beijo que eu dei nela. Aí todo mundo aqui, eu também pensei na hora assim, pô, ele vai falar, beijou na boca, né? Não, foi o primeiro beijo que eu dei na mão dela, que era o máximo aquilo que se conseguia naquela época de 1945, quando voltaram da Itália. Então, como eu não vou falar mais, esse vídeo completo, duram 35 minutos, vai ficar à disposição de quem quiser, porque sendo matéria curricular, alguém vai ter que ensinar os filhos. Eu estou à disposição sempre, e eu acho que seria muito educativo, vocês vão ver por quê, esse vídeo. Começa com o hino nacional e termina com depoimento. A seguir, vocês vão ver por que eu estou dizendo que qualquer criança de 10 a 15 anos vai entender a Segunda Guerra Mundial. É uma pena que é em preto e branco. Todo o vídeo é colorido, a não ser as ações de combate. É uma pena que seja em preto e branco, mas acho que vai dar para compreender. Por favor, Pedro. Se o Brasil não vai à guerra, a guerra vem ao Brasil. Foi o que aconteceu em 1942, quando navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães em nosso próprio litoral. Só então o Brasil entraria de fato na guerra. Mas essa história começa bem antes. A Segunda Guerra Mundial se inicia em 1939 e dura cerca de 6 anos. De um lado, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Do outro,
os aliados, Inglaterra, França, Rússia e os Estados Unidos, que entram no conflito depois dos japoneses bombardearem a base militar de Pearl Harbor. O Brasil estava numa situação delicada. Estados Unidos e Alemanha eram seus dois maiores parceiros econômicos. O dinheiro falou mais alto. Os norte-americanos financiaram a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e o Brasil, em troca, permitiu a instalação de uma base militar no Rio Grande do Norte. Em janeiro de 1942, o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha anuncia o rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha. A partir daí, vários navios brasileiros que levavam mercadorias para os Estados Unidos são atacados, com base em informações de uma rede de espiões infiltrada no Brasil. Um sentimento antinazista começa a tomar conta dos brasileiros, reforçado pelo sucesso do filme O Grande Ditador, do qual Chaplin faz uma sátira impagável a Hitler. Mas o pior ainda estava por vir. 15 de agosto, 19 horas. Os passageiros do navio brasileiro Baipendi são surpreendidos em pleno jantar por 2 torpedos disparados pelo submarino alemão U-507. Das 306 pessoas a bordo, apenas 36 sobrevivem. A maioria num pequeno barco à deriva na escuridão. 2 horas depois, eles avistam um clarão no horizonte. Era o navio Araraquara, também destruído pelo submarino alemão. Mais 131 mortos. E antes que o dia amanhecesse, o U-507 faria mais 150 vítimas ao afundar o navio Aníbal Benévolo. No dia seguinte, mais 2 navios são atacados. A reação é quase imediata. Estudantes organizam passeatas, a população sai às ruas e o Brasil declara guerra aos países do eixo. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar soldados para a guerra. Os alemães não acreditavam no poder militar brasileiro, mas a cobra fumou. Em setembro de 1944, 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira se juntam aos aliados na Itália, vencem importantes batalhas e capturam mais de 20 mil soldados inimigos. Com a vitória dos aliados na guerra, a população pressiona e o Brasil ganha um imenso presente: a volta das eleições diretas para presidente e para o legislativo. Meu nome completo é Rony de Oliveira Fonseca. Eu nasci no Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal, em 12 de março de 1915. Nasci numa fazenda chamada Boa Esperança, perto da estação de Sobradinho, uma estação abaixo de Martins. Antônio de Pádua Inhã. Nasci em Rio Novo, na cidade de Rio Novo, ao 26 de setembro de 1925. Fidelcino Filgueira de Matos, nascido em 22 de abril de 1922, cidadezinha, no nome de Maripá de Minas. Meu nome é José Maria da Silva Nicodemos. Eu nasci no distrito de Araci, município de São João Nepomuceno, Minas Gerais. Meu pai, ele era administrador de uma fazenda. Ele foi administrador 19 anos dessa fazenda. Quer dizer, a família criou toda lá. Eu saí de lá com 15 anos. E eu era sertanejo. Uma missão que o velho pai dizia, que na casa desse homem quem não trabalha não come. Eu tinha tarefa desde a idade de 6 anos, varrer terreiro, lavar, etc, etc, trabalhar mesmo. Pegar moer no pasto descalço, na ponta do sapê, e moer cana, levar a cana gelada com ele e carregar o bagaço para lá. Era uma coisa assim muito
cultura. Havia, talvez hoje não entendam, um romantismo muito desenvolvido, né? A única diversão que a gente tinha era o cinema, uma vez por semana. Então, era muito fácil viver na cidade do interior naquela época, porque as exigências eram muito pequenas. A pessoa comprava uma mesa e 4 cadeiras, né? E aquilo ficava anos e anos. Automóvel é um sonho tão distante que ninguém se atrevia, a não ser uma meia dúzia, ninguém se atrevia a pensar em ter um carro. Uma bicicleta já estava muito bom quando conseguia. Hoje, às 6 horas da tarde, de ordem do eminente presidente desta República, os embaixadores do Brasil em Berlim, em Tóquio, e o encarregado de negócios do Brasil em Roma passaram nota aos governos junto aos quais estão acreditados, comunicando que, em virtude da recomendação terceira da reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, o Brasil rompia suas relações diplomáticas. Não existia estradas de rodagem, né? Não existia estrada de rodagem, nem mesmo estrada de terra. A gente não tinha acesso do sul para o norte e do norte para o sul. Não tínhamos, o acesso era através do mar, né? Então, por isso é que os alemães aproveitaram disto e afundaram os nossos navios. Foram atacados 32 navios mercantes brasileiros em nosso litoral, que foi uma ofensa muito grande ao povo brasileiro. Nesses 32 navios, morreram 975 tripulantes e passageiros. Havendo perdas humanas, vamos dizer, foi atingido o orgulho nacional. Perdas humanas que foram, como é que se diz, ceifadas sem nenhuma possibilidade de, vamos dizer, de revide. Com isso, os estudantes foram à rua, aqui em Juiz de Fora mesmo, como no Rio de Janeiro, e exigiu que o governo declarasse guerra aos alemães. E o povo, então, reagiu violentamente e, principalmente influenciado pelos estudantes da época, inclusive eu, que era estudante na época também, né, promovíamos comícios, promovíamos passeatas de apoio ao Brasil, que ele tomasse uma medida de represália contra esses afundamentos que finalmente estavam matando os brasileiros. Eu acho que nosso presidente não tinha vontade de mandar tropa, porque ele era ditador também, não é verdade? Mas aí o povo revoltado e tudo, pediu até que forçou ele entrar no Brasil na guerra. Nós estamos lá na plataforma esperando o trem chegar para a gente ir embora, né? Aí tinha um corneteiro. O corneteiro tocou um negócio, mas como mexeu com a gente, não vai dar para me cantar se não cantar. Quando soar o meu tambor, quando tocar o meu tambor, quando soar o meu clarim, é hora do Brasil precisar de mim. Aí foi uma coisa espetacular. Aquele clarim tocando, o trem chegando, nós embarcando. Lá nós tivemos lá
em torno assim, de uns 6 meses, né? Organizando lá para depois ir para o Rio. Depois de mais ou menos 6 meses nós fomos para o Rio. Lá no Rio que nós tivemos instruções no campo de Gerecinó e tiro real. Lá no Rio, o soldado não pagava nada. O ex-combatente não estava com o sentido da fé, não pagava nada, não pagava trem, não pagava bonde, só não podia sentar, em pé. Olha, o treinamento físico, o soldado brasileiro, no meu ponto de vista, fisicamente estava maravilhoso. Porque nós tínhamos um trabalho de ginástica, preparo físico muito grande mesmo. Mas nesses 6 meses que nós ficamos lá, no final, nós pedíamos, pelo amor de Deus, para ir para a guerra. Porque era muito sacrifício. Quando nós percebemos que realmente íamos embarcar, nós sentimos uma espécie de relaxamento. Eu acho que quase todos sentiram isso. Uma espécie de... Até que enfim. Porque aquele negócio no Capistrano, de manhã, à noite, instrução, acampamento, vai hoje, não vai amanhã, tá? Então, quando nós chegamos, então, no navio, parece que houve um relaxamento geral. A minha mãe estava num casamento da sobrinha dela, quando deram a notícia, o seu filho embarcou para a guerra. O casamento, a festa acabou. No dia 22, por volta de 8 horas da manhã, o navio desatracou e começou a penetrar no mar. À medida que ele penetrava no mar, o Corcovado, que é grande, foi ficando pequeno, até que o tamanho de um mosquito desaparecer na visão da gente. Aí eu pilhei com os companheiros ali de Bobordo e Conversa, será que voltarão para ver o Corcovado? Ivaí, não voltar chuva. Mas eu nem estava aí, porque a minha idade talvez não permitisse que eu fizesse julgamento daquilo que ia acontecer comigo. Eu era muito jovem para isso. Agora, o que acontecia é que eu achava que mais era um treinamento que a gente não ia chegar na guerra, não, sabe? Por isso que eu tinha mais ou menos pensamento de otimismo, sabe? Aí nós fomos até o Estreito de Gibraltar. No Estreito de Gibraltar, entramos no Mediterrâneo e chegamos a Nápoles. Em Nápoles, descemos desse navio grande e passamos para as barcaças de invasão, que nos levaram de Nápoles a Livorno. E Livorno, por via terrestre, até a região dos acampamentos. Nós aqui, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a nossa escola era a escola francesa. Escola francesa. Então é aquela escola herdada da vitória da França em 1914-18, completamente ultrapassada. Veio a Segunda Guerra Mundial, hegemonicamente, vamos dizer, liderada pelos Estados Unidos. Então, a doutrina de guerra dos Estados Unidos, a doutrina de emprego de força terrestre, que nós tínhamos que seguir, era a doutrina dos Estados Unidos. Isso, para nós, representou uma dificuldade muito grande, inclusive por causa do material. Porque o material que nós tínhamos aqui não foi conosco, era todo material francês. Ainda muita chuva, não tempestade, naquela chuvinha que molha mesmo. Nunca vi um ataque daquele jeito. Quer dizer, nós tínhamos que ficar na base e depois atacado. Você não acha? Bom, a gente estava estafado. A gente não dormiu a noite todinha andando. Né? Na época tinha sido degelo, estava a lama atolada até o fim. Na subida de Monte Castelo, é aí que eu senti o drama da guerra. Primeiro que você escorregava demais no morro, com chuva, barro, e metralhadora e canhão, tiro um atrás do outro. E o mais triste era você ver os companheiros mortos e passando de padiola, gemendo e gritando pela sua mãe. Mamãe, vou morrer, mamãe. Ah, mamãe, estou ferido. E isso
causava na gente uma náusea, porque o medo causa náusea. Mas você não pode parar, você não pode ficar agarrado com aquilo, você tem que seguir em frente, porque se você não seguir em frente, você é um homem que os seus companheiros não vão te admirar amanhã, vão te chamar de medroso. Então você tem que enfrentar com aqueles problemas todos, bombardeio, que vocês não podem nem imaginar o que é enfrentar o morteiro caindo perto de você, o tiro de canhão caindo e você vendo companheiros feridos. Isso é coisa que Deus me livre. Aí nós chegamos no Monte Castelo, às 6 horas da manhã. E começamos a catar. Cata daqui, cata dali. Nós botamos no reboque 24. Aquilo vai empilhando igual sardinha. Cabeça para lá, pé para cá, cabeça para lá, pé para cá. Nós tivemos 3 ataques do alemão. Tivemos um às 11 horas, nós rechaçamos. Tivemos outro às 2, conseguimos rechaçá-los. Aí eles vieram a terceira vez, às 4 horas da manhã. O pior foi o inverno, né? O inverno foi horrível pra gente, não estava habituado àquele frio violento, né? A gente usava uma capa de um capote branco de camuflagem, né? Nossa Senhora, a gente sai de um clima tropical como o nosso, né? Chega lá, enfrentar uma neve, né? Já pensou? Então, chegar dia a dia de manhã, que nós não tínhamos água para lavar o rosto, o cantil, a água virava gelo, a gente tinha que esquentar o cantil para dissolver o gelo para lavar o rosto. Tinha condição. Novembro de 44, a 2 de maio, e depois mais uns 3 dias, vamos colocar assim, dia 5 de maio, eu consegui tomar um banho. Que até então esquentava um pouquinho d'água de neve ou coisa que eu valha numa lata e passava no rosto e mais nada. Aí eu tomei um banho. Eu passei uns 3 meses sem tomar banho, meu velho. 3 meses sem tomar banho. Eu tinha um macacão de lã por baixo, eu sou muito cabeludo, só não sou na cabeça, né? E o dia que eu tirei para tomar banho, aqui embaixo estava cheio de cabelo, porque a lã me acabou com o cabelo do peito, tudo, desceu tudo lá para baixo. Foram 4 dias de combate. Ao fim desses 4 dias de combate, os 2 pelotões de ataque da minha companhia, o meu pelotão e o pelotão do Tenente Marques Júnior, o meu pelotão estava com 14 homens, de um total de 41, e o Marques Júnior, de um total de 41, estava com 13 homens. Do Rita que fala o repórter Esso, testemunha ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Eu tinha uma promessa comigo, quando descer na terra brasileira, beijar o solo brasileiro. E fiz. Não foi filmado, não tiraram meu retrato, que eu não fiz para isso. Eu fiz aquilo que minha consciência me pediu. Eu quero beijar o solo brasileiro. E fiz em pleno Cais do Porto. Agora, o desfile foi uma coisa muito linda. Nossa Senhora, parecia que a população daquela época do Rio de Janeiro estava toda na rua. Homem, mulher, criança, velho. As famílias, senhoras, as moças, agarrando a gente, e cada um queria às vezes até tirar um pedaço da roupa da gente. Começamos a desfilar em coluna por 6. O povo invadiu a pista, desfilando por 1, coluna por 1. Uma espectadora deu um salto de felino no meu braço esquerdo, arrebentando 2 pontos da minha divisa. Ainda tive tempo suficiente de arrebatá-la e introduzir no bolso. Ela gritou, que pena. Isso para ela seria uma lembrança de guerra.
o bonde ia até na ponte, aquela ponte da rua Alfredo. Eu saí de dentro do banco que eu estava sentado, no vagão lá no trem, eu saí no ar. Saí no ar, por cima do povo, até me levar até no bonde. Em cima do povo, não pisei no chão. Aí eu tinha uma namorada. Nós namorávamos escondido, que os pais delas eram muito bravos, né? Namorava escondido. E eu fiz uma promessa até com esse meu compadre. Falei, ó. Aí ele me perguntou, fez uma pergunta lá uma vez. Você vai continuar o namoro com a Marina? Falei, ó. Eu vou prometer uma coisa. Se ela estiver na estação me esperando, vai continuar. Mas se ela não estiver, acabou. Mas ela estava lá. O primeiro beijo que eu dei na mão dela. Democracia era a bandeira, que não existia no Brasil, não é verdade? Não existia, mas era a bandeira. Vamos equivalemos e nos valemos dessa bandeira quando voltamos. Tanto que fincamos ela aqui e o ditador foi mandado embora. Não é verdade? Mas, nas minhas palavras finais, eu quero render uma homenagem a todos aqueles que combateram na guerra no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. E descendo na escala, aqueles companheiros da Força Expedicionária Brasileira. E descendo mais na escala ainda, aqueles com os quais eu tive a honra de combater. O 2º Pelotão de Fuzileiros, da 8ª Companhia de Fuzileiros, do 3º Batalhão do 11 Rio. Muito obrigado. Bom, assim encerramos então o vídeo. Eu gostaria de dizer que ele é de excelente qualidade. O reflexo talvez da luz aí tenha atrapalhado um pouco. Nós passaremos agora então a outorga, a entrega de medalhas que a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, sede Rio de Janeiro, concedeu a personalidades aqui da nossa cidade. Eu lembro particularmente aos recipiendários que essas medalhas foram forjadas lá na Itália, a fogo e sangue. Então é uma honraria elevada. Essas medalhas são cadastradas pelo Exército, então o pessoal da ativa pode colocar nas suas alterações. E nós vamos iniciar então convidando o capitão da Aeronáutica Luiz Guilherme Santos Gonçalves a ficar em pé em frente ao presidente da Câmara. Eu vou ler rapidamente o currículo. O capitão engenheiro Luiz Guilherme Santos Gonçalves é o atual comandante do destacamento de controle do espaço aéreo de Santa Teresa do Espírito Santo. Nascido em Mimoso do Sul, é filho de Luiz César Gonçalves e de Maria Salete Paiva Santos Gonçalves. É casado com a senhora Lívia Santana de Oliveira e tem 4 filhos.
Praça de Janeiro de 2011, foi promovido ao posto atual em agosto de 2018. É possuidor dos seguintes cursos acadêmicos: graduação em Engenharia Civil, especialista em Engenharia de Construção e Montagem, estágio de adaptação de oficiais engenheiros da Aeronáutica, pós-graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho. Parabéns, Capitão Guilherme. Convido o Tenente da Aeronáutica Getúlio Almagro Curti para fazer a entrega da condecoração. Se a família quiser tirar foto, fique à vontade. Pode vir à frente aqui e tirar fotos. Inclusive com os parentes, se estiverem presentes, esposa, filhos. Ah, tá. Getúlio. Capitão Guilherme, por gentileza, e Getúlio, de frente para a câmera aqui, estão os próximos, por gentileza, para que seja registrado. Salete, pode, fique à vontade aí. A hora é essa. Convido o cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, Gabriel Machado Fernandes, para ocupar a posição à frente. De frente para a câmera, por favor. Isso. Tá bom aí. Pode ser lá em cima do tapete lá, Gabriel. Aí. Pronto. Cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, Gabriel Machado Fernandes, está cursando o 3º ano daquela escola. É filho de Marcos José Lima Fernandes e de Yara dos Santos Machado. Prestou o concurso de admissão à Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é um dos mais concorridos do Brasil. Prestem atenção. O nosso mimosense cadete Gabriel. Com cerca, esse concurso, de 30 mil inscritos para 400 vagas. O Gabriel foi aprovado em 277º, mais conhecido como 277 lugar. Então, de 30.400 vagas, ele ficou em 277. Olha que maravilha. Estudou durante 1 ano na Escola Preparatória de Cadetes, que fica localizada em Campinas, São Paulo, tendo sido aprovado e matriculado na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro. Escolheu o curso de engenharia, ele está no 3º ano, aí já escolheu o curso de engenharia, o que muito me alegrou. E em uma turma de 51 cadetes, está classificado em 15º lugar. A Academia de Militar das Agulhas Negras é uma escola de ensino superior do Exército Brasileiro. Ela é considerada uma das maiores academias militares do mundo, sendo a principal da América Latina. Gabriel, sou eu que vou fazer a entrega da medalha.
E gostaria de dizer da minha alegria ao vê-lo aí com esse uniforme, com esse espadim, que é a miniatura da espada de Caxias. A gente volta no tempo, na emoção de ter frequentado aquela academia. E parabenizo você por ter escolhido a engenharia. Tenho certeza que você sentirá um orgulho muito grande dessa arma. Toda vez que acontece uma tragédia, cai uma ponte, sai no noticiário: o Exército Brasileiro construiu uma ponte em pouquíssimo tempo, liberando o trânsito. É a nossa engenharia. Quando se constrói uma rodovia na selva, onde nenhuma firma brasileira aceita trabalhar lá, a engenharia está presente, a engenharia faz o seu serviço. Recentemente estão sendo construídos 200 poços artesianos no Nordeste. Quem não viu o filmete ainda, deveria ver. A emoção do nordestino, dos velhinhos, com a chegada da água potável na sua residência, no seu sítio, chorando de alegria. A engenharia está presente aí e em muitas outras atividades do Exército Brasileiro. Então, parabéns, parabéns pela sua inteligência e pela sua humildade. Você é um orgulho do povo mimosense. Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Paulo Henrique Grigolato. Por favor, ocupar a sua posição. O cabo Paulo Henrique Grigolato é filho de Oswaldo Grigolato e Maria da Conceição Grigolato. É casado com Fátima Denise dos Santos Grigolato e tem 3 filhos. Estudou no Colégio Pedro José Vieira, Monsenhor Elias Tomasi e Antônio Acha. É formado no curso técnico de enfermagem, tendo realizado estágio supervisionado no Hospital Apóstolo Pedro. Ingressou na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em agosto de 97, tendo concluído sua formação em 1998. Foi agraciado com 2 medalhas de valor policial, sendo uma de bronze e outra de prata, por não ter sido punido e estar no comportamento excepcional, que para a instituição onde ele trabalha, isso é altamente louvável e difícil de alcançar. Parabéns, Grigolato. Convido o sargento PM da reserva, Sebastião Sarte Filho, para fazer a entrega da condecoração.
Vereador Municipal Paulo Renato Barros. O vereador Paulo Renato Barros é filho de Lecida Silva Barros e criado pela sua avó, Alaide Oliveira da Silva. É casado com Rosana dos Santos. Estudou na escola Monsenhor Elias Tomasi, onde cursou o 2º grau completo e também formou-se no curso técnico em contabilidade. Com 22 anos, ingressou na vida pública, candidatando-se a vereador por 4 vezes, ficando com a 3ª suplência na primeira candidatura, tornando-se no ano seguinte secretário municipal de esportes. Foi conselheiro tutelar no período de 2011 a 2013. Em outubro de 2016, foi eleito vereador, esforçando-se para cumprir com afinco, correção e determinação o mandato concedido pelo povo mimosense. Parabéns pela sua luta, Paulo. Você que teve uma infância difícil, como eu, como o Renato, e a gente com garra e exemplos, nós conseguimos vencer. Parabéns. Convido o presidente da Câmara, Renato Cabral, para fazer a entrega da condecoração. Eu convido o vereador Alcimar Peruzini para que assumisse a presidência. Tudo bem. Ex-chefe do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e escritor João Odílio Guedes Faria. João Odílio Guedes Faria é funcionário público federal, filho de Nésio Faria e Nilda Guedes Faria. Foi casado com Rosângela Lopes Faria e tem 2 filhos, Érica e Esley, e 2 netas, Isabela e Marina. Nascido em Mimoso do Sul, cursou o ensino médio na Escola Estadual Monsenhor Elias Tomasi, formando-se em 1973. No ano de 1976, ingressou no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, como agente de pesquisa na extinta agência de Mimoso do Sul, tornando-se subchefe em 1978. Foi transferido para a agência do IBGE no município de Cachoeiro de Itapimirim, como técnico em informações geográficas e estatísticas, até o ano de 1990. No ano seguinte, tornou-se chefe dessa agência, onde exerceu o cargo até a aposentadoria em novembro de 2016. Parabéns, amigo João. Convido o capitão do Exército Brasileiro, Antônio Carlos Ramos, para fazer a entrega da condecoração. Convido os amigos do João Odílio, Ronan, vamos lá tirar foto, Sebastião.
Vamos lá. Todos os amigos aí. Bancário aposentado da Caixa Econômica Federal e filho de ex-combatente, Ronaldo Pereira Rodrigues. Ronaldo Pereira Rodrigues é filho de Alcir, é filho do ex-combatente Alcir Rodrigues e de Catarina Pereira Rodrigues. Nasceu em Mimoso Sul no dia 11 de setembro de 56. É casado com Maria Aparecida Abreu Rodrigues, com quem teve 3 filhos, Larissa, Poliana e Márcio. Tem 5 netos, Wallace, Pedro Léo, Gabriel, João Miguel e Maria Fernanda. Bancário aposentado, trabalhou por cerca de 35 anos na Caixa Econômica Federal. Após a aposentadoria, graduou-se em História. Cristão católico, exerce um trabalho voluntário na paróquia São José de Mimoso Sul, como apresentador do programa Anunciando com José na rádio 87.9 FM de Mimoso do Sul, e realiza visitas às casas de pessoas doentes, bem como ao Hospital Apóstolo Pedro. Parabéns, Ronaldo. Convido o escritor Gilberto Braga Machado para fazer a entrega da condecoração. Gosta de uma palhaçada. Simples assim. Muito bem, espera aí para tirar a foto, rapaz. Familiares. Por gentileza. Vou marcar aqui.
Eu gostaria muito de agradecer, coronel, essa honraria. Num país que não tem memória, acabamos de perder o Museu Histórico Nacional por negligência dos nossos governantes. Então eu me sinto honrado, tive a oportunidade de colocar mais uma alcunha do coronel Zé Luiz, que é esse plantador de sonhos. E fico honrado por ser filho do nosso sargento Alcir Rodrigues, meu pai, ter participado diretamente. Fiquei honrado por estar junto com pessoas tão ilustres de Mimoso do Sul. Meninos que eu vi nascer, hoje são altos expoentes do nosso Exército, da nossa Aeronáutica. Eu me sinto extremamente honrado. Senhor vereador, também muito atuante, meu amigo de infância, também que hoje é um homem da Polícia Militar, e o meu escritor, que eu não sabia, amigo de infância, para minha alegria também um historiador. Então eu quero muito agradecer essa honraria, dizer que esse legado do meu pai e de tantos brasileiros, americanos, franceses, ingleses que lutaram na Segunda Guerra, que nós honremos esse legado, porque afinal nós estamos também numa guerra. O objetivo dessa guerra é salvar o Brasil da mão dos corruptos. Só que não vamos combater com armas. Não precisamos, como foi feito hoje, esfaquear um candidato a presidente. Não precisamos. As nossas armas é o amor, é o temor a Deus, o amor ao próximo e se buscar o bem da coletividade. É uma guerra que nós precisamos assumir. Nosso inimigo são pessoas que estão destruindo o Brasil e estão colocando o Brasil na lama aos olhos das outras nações. Nós precisamos não de armas, mas de homens e mulheres íntegras, que sonham e fazem o seu sonho de um Brasil melhor a realidade. E eu não poderia, coronel, deixar, para terminar, eu vou estender a mão simbolicamente e vou dividir essa honraria com meu irmão Rômulo, que está nos braços de Deus. Muito obrigado. Ao encerrar a minha participação, agradeço mais uma vez à Câmara Municipal por ter permitido esse ambiente tão bonito, tão agradável, tão aconchegante. Agradeço a presença de todos, que possamos continuar a cada ano com essa solenidade. Agradecer aos funcionários da Câmara, que sempre nos ajudam com uma eficiência enorme, com carinho e com atenção. Agradecer aos familiares dos ex-combatentes e seus convidados pela presença e conclamá-los a continuar com essa homenagem, não só no dia pré-determinado, mas agora com a grade escolar contando a história de Mimoso. Vamos incentivar as crianças a aprenderem sobre cada um dos nossos ex-combatentes. Parabenizo mais uma vez aos que foram agraciados com essa honraria. Em especial, faço um agradecimento aos dois companheiros da ativa, o capitão da Aeronáutica, Guilherme, que se deslocou de Santa Teresa para Mimoso, chegando aqui por volta de 4h30.
ao cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, Gabriel, por ter se deslocado de Resende, Rio de Janeiro, também para comparecer a essa solenidade. Então, meu muito obrigado de coração a todos vocês e que estejamos juntos no ano que vem, novamente, para agradecer a esses meninos da roça que doaram a sua juventude, a sua vida, para que pudéssemos ter essa sessão democraticamente, sem qualquer restrição, dentro da ética, do bom senso e da educação. Então, muito obrigado. Eu retorno a palavra ao presidente e amigo Renato. Coronel José Luiz Barros, queria mais uma vez estar parabenizando o senhor, né, que tem nos surpreendido a cada sessão, onde vem nos relembrando os nossos ex-combatentes. Agradecer ao nosso vereador Sandro Prucli, juntamente com o Coronel Zé Luiz, de ter nos trago esse projeto a essa casa, onde foi votado à unanimidade, né? Uma sessão importantíssima, Coronel, onde poucas pessoas têm o conhecimento daquilo que aconteceu nessa guerra. Às vezes, minha esposa, ela até me chama a atenção que às vezes eu fico até de madrugada, se eu não me engano, no canal History, vendo os horrores da guerra, sobre o comando de Hitler e seus generais, as atrocidades, as barbárias que eles faziam com judeus, com ciganos, enfim, com todos os povos naqueles campos de concentração, né? Então eu tenho assim, sempre que passa, eu tenho acompanhado, né? E fico pensando como que pode o ser humano chegar a um ponto, como chegou naquele passado, de fazer tantas barbárias com o próprio ser humano, né? Então, essa divulgação, o qual o senhor vai implantar aí, através da educação, que eu tenho certeza que a secretária vai acolher isso aí com muito carinho, é de grande importância para o nosso município. Essa sessão, tenho certeza que ela nunca vai se faltar nessa casa, não só enquanto eu estiver na presidência, como eu tenho certeza que vereadores que aqui estiverem no futuramente não poderão deixar isso morrer. Porque é dessa forma que nós vamos valorizar o nosso país com conhecimento, como o senhor tem nos trago aqui nessa casa, não só nessa área, mas nesses 10 anos que eu acredito, se não tiver, está chegando, que o senhor retornou e está morando no nosso Mimoso, o que o senhor tem feito em ações em prol de um Mimoso melhor. Então eu queria mais uma vez parabenizar o senhor, dizer que pode contar sim com a Câmara Municipal, que estamos de braços abertos, né? Não temos o conhecimento que o ilustríssimo senhor tem nessa área, mas pode contar com essa casa, que se depender de nós, essa sessão ela sempre vai ter prioridade aqui na nossa Câmara Municipal. E demais eu queria agradecer a presença dos homenageados, dos familiares, dizer que eu, como mimosense, eu me sinto orgulhoso, imagino a felicidade de vocês, né, que são da família. Orgulhoso não só dos combatentes de Mimoso, como do nosso país e todos aqueles aliados que lutaram, se sacrificaram, perderam vidas para hoje nós termos essa liberdade que nós temos.
porque perante a época da guerra, a raça ariana ela se achava superior, né? Acredito eu que se não houvesse essa intervenção, né, dos aliados, aí nessa batalha, essa frente de guerra, talvez nós não estaríamos aqui. Então isso nunca pode ser esquecido, né? E eu queria convidar a todos, né, que teremos um simples coquetel, né, em homenagem a essa sessão, aos homenageados, a todos vocês, né, que é de coração, e vocês fiquem à vontade, né, porque essa casa é nossa. Encerrada a entrega de honrarias, e em nome de Deus eu declaro encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, em 6 de setembro de 2018. Uma boa noite a todos.